Mas o que podemos fazer com Machine Learning? Ou seja, quais perguntas que Machine Learning responde? Em princípio, podemos destacar 4 perguntas. Qual é a categoria? Qual é o valor? Quais são os grupos? E se isto é uma anomalia? Vejamos uma por uma. Qual a categoria, ou seja, a classificação destas imagens? Quando temos 2 categorias, cães e gatos, por exemplo, isso indica uma classificação binomial. Quando temos várias categorias de animais, isto requer uma classificação multiclasses. Qual é o valor? Nesse caso, queremos fazer previsões numéricas, como, por exemplo, qual será a temperatura na próxima terça-feira, como serão as vendas em meu quarto semestre, ou qual é o valor da minha casa. Quais são os grupos? O armazenamento em grupos ou clusters é a tarefa de dividir uma população em vários grupos, de modo que os objetos nos mesmos grupos sejam semelhantes entre si e o mais distintos possíveis de outros grupos. É basicamente uma coleção de objetos com base na similaridade e dissimilaridade entre eles. Por exemplo, em uma cadeia de lojas, queremos encontrar grupos de clientes com comportamento semelhante, dentro de uma grande base de dados de clientes contendo suas propriedades e registros de compras anteriores. Em biologia, queremos classificar as plantas e animais, em função de suas características. Na área de seguros, procuramos identificar as características de grupos de segurados com alto custo médio de sinistro. É importante notar que quando separamos grupos, por exemplo por sexo, é trivial fazer isso. Se queremos separar por sexo e idade, também é muito fácil e não precisamos de Machine Learning. Na prática, formamos clusters com dezenas ou centenas de características que não sabemos quais são antecipadamente, e para isto precisamos de Machine Learning. Isso é uma anomalia? Anomalias são padrões que fogem do comportamento esperado. Estas são observações que geram a suspeita de problemas. A gama de aplicações para a detecção de anomalias é vasta, indo desde a detecção de fraude em transações financeiras até o diagnóstico de doenças em imagens médicas. Na figura, temos a relação entre valores médios de compra e compras nas últimas 24 horas de vários clientes de um cartão de crédito. O ponto azul parece ser uma possível fraude, uma anomalia. Quando não usar Machine Learning? Distinguir entre problemas de aprendizagem e problemas de automação é básico. Automação sem aprendizagem de máquina é apropriada quando o problema é relativamente simples e quando já existem regras pré-definidas para a tomada de decisão. Por exemplo, nessa figura de regras para jogar tênis, somente é necessário programar as regras usando programação tradicional para saber se vai haver jogo. Esse tipo de automação vem acontecendo nas empresas há décadas. A grande maioria dos problemas dentro das empresas não requer Machine Learning. A outra possibilidade em que Machine Learning não será útil é quando não há dados suficientes. Isso parece óbvio, mas é o caso mais comum encontrado na prática. Às vezes, os dados até existem, porém estão desorganizados ou não são confiáveis. Para determinar a quantidade de dados, isto é, o número de observações, usam-se técnicas específicas caso a caso.